Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wagner Cid, um dos responsáveis pela seção de Neurologia. Hoje eu trago para vocês aqui um tema muito interessante porque a prevalência é extremamente elevada. Uma das maiores causas de morbimortalidade na população brasileira são as síndromes cerebrovasculares, popularmente conhecidas como AVC ou derrame cerebral. Pessoal, olha essa questão que a USP traz para vocês, um monte de informação, parece complicado, vamos filtrar. Presta atenção que isso é uma senhora idosa com fatores de risco cardiovasculares, tá, pessoal? Que se apresenta de forma súbita. Essa informação é crucial. Forma súbita, há 3 horas, com uma fraqueza do lado direito do corpo e uma dificuldade de fala. O colega fez o exame neurológico e ele confirma. Realmente, esse caso aqui tem uma hemiparesia direita com uma disartria. E olha que ele te dá uma sigla, uma sopa de letrinhas aí. NIH. Esse NIH, gente, não tem mistério. Você não precisa decorar a escala toda. Mas é uma escala padronizada para fazer exame neurológico. O que você precisa saber é que quanto maior o NIH, maior a quantidade de déficit neurológico que o paciente tem. Tá certo? Aí ele te passa essa informação que as bolhas também do paciente estão arrítmicas ali, já sugere uma arritmia, e menciona uma cefaleia que é muito frequente nas síndromes cerebrovasculares. Tá certo? Então, tocando o barco aqui, quais são os diagnósticos diferenciais? Pessoal, o raciocínio nessa questão é o seguinte: uma instalação súbita de um sinal neurológico focal. Quando a alteração neurológica é súbita, pessoal, a gente tem que sempre lembrar que a causa do problema pode ser vascular. Então, a gente caracteriza isso como uma síndrome cerebrovascular. O que a questão queria saber de você é quais os tipos das síndromes cerebrovasculares, tá certo? As síndromes cerebrovasculares, elas se dividem basicamente nas isquêmicas e hemorrágicas. Essas duas primeiras são as isquêmicas. O ataque isquêmico transitório é um evento, como o próprio nome já diz, transitório, que se autorresolve. É uma isquemia transitória que o próprio organismo ele se encarrega de autolimitar o processo. Por definição, dura menos de 24 horas e não tem lesão na ressonância, tá certo? Então o tempo aqui é chave. O AVC isquêmico, por outro lado, não. É aquele mesmo mecanismo, é uma doença vaso-oclusiva de alguma artéria cerebral, mas que não tem uma resolução pelo próprio organismo. Então o déficit ele persiste, o déficit é persistente e a ressonância altera, que é o exame padrão ouro para as isquemias cerebrais. Já os eventos hemorrágicos, eles se dividem em dois, pessoal. Os AVCs H, o AVC hemorrágico, que na maioria das causas é de etiologia hipertensiva, hipertensão por longos anos, e a hemorragia subaracnoide, a famosa HSA, que as causas mais comuns são aneurisma cerebral e malformações arteriovenosas, perdão. Vamos seguir aqui com a questão que te mostra uma imagem. Então, você já entendeu que é uma síndrome cerebrovascular, instalação súbita de um sinal neurológico focal. E olha o que a questão faz, ela te coloca essa tomografia. Eu já te dou uma dica aqui, tá? O mais importante da tomografia na fase aguda da síndrome cerebrovascular, pessoal, é descartar hemorragia, descartar sangramentos, ou confirmar, na verdade. Você vai ver que a imagem de sangramento na tomografia, ela é uma imagem meio bizarra. Ela é uma imagem branca, que fica evidente. Você está vendo alguma coisa branca, evidente no meio dessa tomografia aqui ao lado? Não está. Então, não tem uma hemorragia nesse caso. Você tem duas possibilidades nesse paciente. Ou isso é um AIT, ou isso é um AVC isquêmico. Eu estou com dúvida na imagem, talvez tenha uma hipodensidade aqui nessa região da tomografia. Dica para você também. Questão de prova de residência, a imagem, ela te ajuda. Mas tem que ser uma alteração evidente para você confiar só na imagem, entendeu, gente? Então você vai pela clínica aqui. A clínica do paciente, ela sugere muito um AVC isquêmico pela duração, pela persistência do sintoma, tá certo? Eu te digo isso por quê? Porque a maioria dos AITs, eles duram menos que 1 hora. Então esse paciente ele já tem 3 horas de sintoma. Independente se você conseguir identificar ou não essa alteração aqui na tomografia, você sabe que a probabilidade disso ser um AVC isquêmico é maior pela duração dos sintomas, tá ok? Então o diagnóstico mais provável desse caso aqui seria um acidente vascular cerebral isquêmico, tá ok?
Ah, mas eu fiquei na dúvida. Eu não entendi bem como que é o sangramento na tomografia. Olha como é bizarro o sangramento na tomografia. Desse lado aqui, a gente está vendo um HSA, uma hemorragia subaracnoidea. Lembra, causada por aneurisma cerebral ou malformações arteriovenosas. Tratamento ele deve ser precoce ou por neurocirurgia para clipar o aneurisma ou endovascular para embolizar o aneurisma. Fechado? Observe, gente, aqui desse outro lado, esse tumor branco de sangue. Esse tumor branco de sangue, o sangue é hiperdenso, é branco na tomografia, representa um AVC hemorrágico, consequência de longo prazo de alterações vasculares secundárias, geralmente a hipertensão arterial sistêmica. Tá ok? O tratamento geralmente é controle rigoroso de pressão arterial, reversão de coagulopatias e, na minoria dos casos, o tratamento é cirúrgico, tá certo? Não é regra o tratamento cirúrgico para AVCH, é em casos muito selecionados. Olha o contraste aqui. Desse outro lado, nessa nova imagem, a gente vê a ausência de sangramento, uma tomografia completamente normal. Ao passo que, paralelamente, vemos uma imagem de hipodensidade nessa tomografia, muito consistente com os achados de AVC isquêmico. Então, o AVC isquêmico ele pode se manifestar de duas formas na tomografia. Esse é o recado que eu quero te passar. A tomografia ela pode estar completamente normal, como a gente vê nessa imagem, porque não deu tempo do exame alterar, ou ela pode ter uma hipodensidade. Mas o que você tem que ficar ligado é que a tomografia ela pode estar normal no AVC isquêmico. Repito e enfatizo para você, tá certo? Às vezes você repete a tomografia 24 horas depois, ela está alterada, beleza? Segue em frente a questão. O paciente, a gente já identificou o caso dele, a suspeita de AVC isquêmico, tá certo? E a questão ela te dá alguns dados a mais. Ela pergunta o que você vai fazer, na verdade. Ela quer saber, esse paciente com AVC isquêmico, com essa tomografia que você viu agora, qual que é a conduta? Ele tem 3 horas de sintomas, gente. Então, a conduta, pessoal, se não há contraindicações, é prosseguir a trombólise química endovenosa com medicação chamada alteplase ou RTPA. É um trombolítico para alisar, para quebrar aquele trombo que está ocluindo o vaso cerebral, tá ok, pessoal? Nossa, mas quando que a gente vai fazer esse tipo de tratamento? Quando que a gente vai fazer essa alteplase? Tem critérios bem estabelecidos para isso. O principal, o inicial, o critério crucial é a janela de tempo, tá certo, gente? Na maioria dos pacientes, tem uma janela de até 4 horas e meia até o início dos sintomas para ser feita a trombólise endovenosa, tá certo? O paciente ele também tem que ter um déficit neurológico significativo, ou seja, com NIH significativo, e ele tem que ser adulto, porque foram adultos que foram incluídos nos ensaios clínicos. O asterisco do tempo é porque tem alguns pacientes que tem uma janela de até 3 horas. Isso é uma exceção, mas checa na sua apostila que vai estar lá, tá certo? De forma geral, 4 horas e meia para ser iniciada a trombólise com alteplase. Fechado? Isso aqui é importantíssimo e muito cobrado nas provas de residência, as contraindicações para alteplase. Ora, esse é um tratamento trombolítico, ou seja, ele aumenta o risco de sangramentos. Então, leve essa dica prática. Quem você vai contraindicar a trombólise? O paciente que ele, por alguma razão, tem um alto risco de sangrar, de converter o AVC, que era isquêmico, em hemorrágico. Por exemplo, o cara que já sangrou a cabeça antes, o cara que tem um tumorzão cerebral, aquele paciente que já operou a cabeça em um intervalo recente, teve um trauma importante, um AVC isquêmico recente também, o tecido cerebral está friável, está com uma chance maior de sangrar. O paciente, por outro lado, que tem uma pressão elevada demais. Isso aqui eu paro e peço para você ter muita concentração. Pressão extremamente elevada, acima de 185 por 110, ela contraindica a trombólise. Porém, se você consegue intervir com uma medicação antihipertensiva endovenosa, como nitroprussiato de sódio, e baixar essa pressão arterial, o indivíduo ele pode voltar a ser candidato à trombólise. Olha que interessante. Outra coisa é o paciente que ele está com uma tomografia muito alterada, uma hipodensidade muito extensa já na abertura do quadro. Então esse paciente provavelmente já teve uma grande perda de tecido cerebral, que a trombólise não vai ajudar e aumenta o risco de transformação hemorrágica. Tá ok, pessoal?
Beleza, trombolizamos o paciente, a questão continua, o paciente persiste com déficit. Olha o que ele te pergunta aqui. Que exame adicional você vai fazer para esse paciente no contexto da emergência? Qual que é o racional disso aí, pessoal? Isso é uma coisa, na verdade, recente, tá? Nos últimos 2 a 3 anos foram publicadas diretrizes sobre esse tipo de tratamento, que é para o paciente que tem uma oclusão de vaso proximal cerebral. Ele pode ser candidato a um tratamento de trombectomia. Como assim? Vamos voltar para a pergunta da questão. Que exame na emergência você vai fazer agora para esse paciente? Você vai fazer um exame para detectar se ele tem uma oclusão proximal de algum vaso. Ou seja, é uma angiotomografia, tanto dos vasos do crânio quanto dos vasos cervicais. Tá ok? Olha só o que essa angiotomografia ela te mostra. A angiotomografia ela colore os vasos, ela preenche os vasos. Observe que a cerebral média aqui do lado direito está ok. E do lado esquerdo, pessoal, a cerebral média não se preenche, a gente não vê. Então, nesse caso aqui, temos uma oclusão proximal da artéria cerebral média. É justamente esse contexto que entra esse tratamento que eu vou te falar agora. O paciente que tem uma oclusão confirmada por um estudo de vasos, ele pode ser candidato a um tratamento chamado trombectomia mecânica. É um tratamento endovascular que é feito por hemodinâmica com um stent modificado que vai lá e pesca basicamente o trombo, tira o trombo para liberar o vaso. Quais as indicações, então, da trombectomia? É um tratamento de fase aguda, tempo dependente, é uma janela um pouco maior, como você vai ver aqui. O paciente ele tem que ter um déficit neurológico importante e, muito importante também, ele tem que ter uma oclusão proximal de uma artéria importante do crânio, seja a artéria cerebral média ou a artéria carótida interna intracraniana, tá certo? Até 6 horas do início dos sintomas, paciente com déficit neurológico importante e adulto também, tá certo? Então, trombólise 4 horas e meia, trombectomia 6 horas, mas a trombectomia tem que ter evidência de oclusão de grande vaso. Ora, fizemos os cuidados iniciais, o paciente foi trombolizado, foi trombectomizado. Quais são as medidas de suporte, a questão te pergunta, após 24 horas do início dos sintomas? Medidas gerais, pessoal. Então, cuidado. O paciente ele tem que ficar de jejum até uma avaliação fonoaudiológica. Os mecanismos da deglutição podem estar prejudicados no AVC. Eventualmente, o paciente pode até precisar de uma sonda nasogástrica ou nasointeral para fazer a alimentação, tá ok? Antiagregante pode ser o AS, pode ser o clopidogrel. Se o paciente fez a trombólise com alteplase, essa medicação ela deve ser feita apenas após 24 horas do procedimento, tá ok? Se não fez a trombólise com alteplase, ele pode ser feito assim que possível. Importante demais é que esses pacientes têm mobilidade reduzida, alto risco de TVP. Então você precisa intervir para isso aí, fazendo a profilaxia da trombose venosa profunda, heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada. Reabilitar o paciente precocemente é muito importante também, tá, pessoal? Uma coisa que muitas vezes a gente esquece. Ora, tratamos o paciente inicialmente, desobstruímos aquela artéria com a trombólise e a trombectomia. O paciente está bem cuidado, está na UTI, idealmente. Mas de onde veio esse AVC? Isso é muito importante. Qual a causa do evento? Eu saliento para você que as causas mais importantes e mais frequentes de acidente cerebral vascular isquêmico, elas são cardiológicas, cardioembólicas, por exemplo, ou doença de vasos. Aterosclerose também, por exemplo, seja de vasos, grandes vasos carotídeos ou vasos cerebrais grandes ou pequenos também. Então, a investigação com exames complementares, ela é direcionada, gente, para isso, para investigar coração, eletro, eco, Holter, e um estudo de vasos para investigar essas artérias cervicais ou intracranianas, tá certo? Que pode ser um Doppler de carótidas, pode ser angiotomografia, angiorressonância, tanto faz. Por que isso é importante? Para você definir uma intervenção de prevenção secundária, para evitar que o paciente ele tenha um novo evento. Então, por exemplo, você fez um Doppler de carótida no paciente, ele tem uma oclusão, uma estenose maior que 70% da carótida do lado do AVC. Então, esse é um paciente que pode ser candidato a uma endarterectomia ou uma angioplastia da carótida por stent, tá ok? Mas a questão não te fala isso, a questão é te dar esse dado. Imagem, de novo, de baixa qualidade, mas a gente vê que esse eletrocardiograma está arrítmico e não tem uma onda P. Parece uma fibrilação atrial. A questão te pergunta,
Qual é a conduta de longo prazo para prevenir um novo evento nesse paciente? A conduta seria, gente, anticoagulação, porque o paciente ele tem uma fibrilação atrial, seja com varfarin ou os novos anticoagulantes, rivaroxaban, dabigatran ou apixaban. Vamos lá, resumindo aqui, o que você precisa saber então? Você precisa reconhecer primeiro, lembra da chave que eu te falei, sinal neurológico focal, alguma alteração neurológica de início súbito. Clinicamente isso é uma síndrome cerebrovascular. Você não vai diferenciar o tipo até ter uma tomografia, tá certo? A tomografia ela vai dicotomizar, ela vai separar as síndromes cerebrovasculares isquêmicas das hemorrágicas. Aquela imagem hemorrágica é bem evidente na tomografia, tá certo? E a síndrome cerebrovascular isquêmica, que é o AVCI ou AIT, perdão, ela pode ter imagem completamente normal, como a gente viu. Lembre sempre que todo esse paciente com AVC, com suspeita de AVC, ele precisa ter uma glicemia de jejum não, um destro medido na emergência também, tá certo? O paciente fez a tomografia, você classificou ele, é isquêmico ou hemorrágico, classificou como isquêmico, será que ele é candidato à trombólise? 4 horas e meia a trombólise, a janela? Será que ele é candidato a trombectomia? 6 horas a janela? Tem que ter oclusão proximal para fazer a trombectomia? Se for, faz o procedimento, independente de fazer o procedimento ou não, eles são candidatos a medida de suporte em terapia intensiva e precisa ser investigada a causa do AVC isquêmico, tá, gente? A causa que a gente viu, principalmente cardiológica ou doença de vasos, tá certo? Estabelece a causa, estabelece a prevenção secundária e aí, pessoal, o paciente vai seguir com as suas modificações de estilo de vida para reduzir o risco de ter um novo evento. Agradeço muito a sua atenção, fica ligado que tem mais aula de neurologia na sequência. Um abraço.